Antes de eu calcular o desconto hold correto, na minha opinião, é interessante que nós entendamos aqui de todas as empresas dentro do grupo da Itaúsa, porque se você não vai entender das empresas do grupo, você nunca vai saber se vale a pena investir na Itaúsa ou no Itaú. Apenas o desconto hold não vai te responder isso. Vale a gente destacar que essas empresas do grupo, elas representam aqui mais ou menos, arredondando, né, 10% do grupo, enquanto 90% vem do Itaú. E são empresas que estão numa fase de investimento e que vão crescer os dividendos, vão colaborar mais e mais ali dentro da Itaúsa ao longo do tempo. E por elas representarem cerca de 10% do grupo, é importante você entender a diferença, por exemplo, da Cosan, né? Pega a NTS, que é uma empresa que eu gosto pra caramba, de gás, né? Então consegue trazer um crescimento com uma grande geração de caixa e dividendos, mas a importância dela para o grupo acaba sendo menor do que, por exemplo, a Compass na Cosan, que é muito mais importante, é uma fatia maior ali, né? A mesma coisa, também uma empresa que você não goste muito, como a Alpargatas, que eu pelo menos não sou tão fã dessa empresa, e não é o suficiente para eu não gostar da Itaúsa só por causa disso, porque é uma fatia pequena aqui, que não vai prejudicar. Eu coloco isso aqui dentro da conta do desconto hold. Então, é interessante você entender o portfólio para você avaliar qual seria um desconto hold aí interessante para você. Dito isso, vamos começar rapidinho aqui com a NTS, que é uma empresa de distribuição de gás que a Itaúsa comprou ali da Petrobras em 2017. E no começo foi muito turnaround feito, conseguiu, deu certo, né? E agora inicia também uma fase de crescimento de investimentos ali. Nós ainda não temos o quarto trimestre nesse momento, mas dá para ver que a empresa vem crescendo bastante aqui quando a gente vê os anos, um KGR muito bacana de receita e de EBITDA também, enquanto o lucro salta 11% de KGR nesses anos todos. Podemos ver que a alavancagem diminui no primeiro momento e aí na fase de investimentos ela aumenta um pouco, mas meio que se mantém estável, até cair um pouco em 2023, aí sobe de novo um pouquinho em 2024, está estável aqui na casa de 1,6x, que é confortável. A empresa também paga ótimos dividendos para o grupo da Itaúsa. Mas se tem uma empresa do grupo Itaúsa que eu gosto ainda mais do que a NTS, é a AGEA Saneamento. A AGEA Saneamento é o retrato de como o Estado é um lixo e não funciona. É só você ver a Equatorial, a Neoenergia ou a própria AGEA Saneamento para ver que as empresas estatais são um lixo. E aí ela pega essas empresas e vai trazendo muita eficiência aqui. A gente está acostumado a chamar de estatal Sanepar, a Sabesp até outro dia, a Copasa, nessas empresas assim, mas na real elas são empresas mistas, elas estão ali sobre os olhos vigilantes do mercado. Essas estatais que a AGEA Saneamento compra são aquelas estatais largadas, a bagunça total do Estado. Então a gente vê aqui o índice de perdas de distribuição, olha quanto que perde em saneamento, é normal perder bastante água, tá? Só que são números bem altos que ela consegue ir reduzindo aqui, ainda tem mais redução para fazer, mas é natural, você não vai conseguir ver, por exemplo, menos de 30% de perda, né? Mas dá para enxugar bastante. Olha o índice de perdas por ligação, como vem reduzindo, tá? E olha as ligações cortadas também, né? A gente vê aqui que deu um salto, e inadimplência está estável aqui em 0,9. A empresa agora que é privada consegue ir mais ali para cima dessas questões aí de inadimplência. Nós temos aqui então desempenho financeiro, olha o que acontece com o EBITDA da AGEA Saneamento, né? Inacreditável o quanto que cresce. E aí a gente vê o lucro também crescendo pra caramba, né? Um case assim de extremo sucesso. E tudo isso sem que a alavancagem se perca. Olha, por exemplo, a alavancagem da Água do Rio, como está alta ainda, né? Cada empresa aqui do grupo com alavancagem, a Corsã até que estava mais certinha do que a Água do Rio, né? E a gente viu que ele vem diminuindo a alavancagem. Então, ó, na época da aquisição da Água do Rio, a alavancagem é altíssima, gera muito caixa a empresa e vem reduzindo a alavancagem, embora esteja estável em 2024, aqui do 2023 para 2024, ela está trazendo muito crescimento. Então, essa alavancagem é estável. Olhando o endividamento societário, a gente pode ver que a dívida líquida sobe bastante, quase 40%, mas o EBITDA sobe bastante também, quase 36%, então mantém aqui patamares quase que de estabilidade, né? A alavancagem aqui vai para 2,54. Então esta é a alavancagem da AGEA Saneamento. A próxima empresa é a CCR, essa empresa está listada na Bolsa, foi uma das últimas compras da Itaúsa, ela atua no setor de infraestrutura, aqui com mobilidade, tem os metrôs, né, ali, VLT,
tem as rodovias e os aeroportos. Aqui está mapeado de azul claro onde ela tem aeroportos, onde ela tem aqui as rodovias de roxo e aqui laranja é a mobilidade, ali tem o VLT e tal, né? O grupo CCR é top 3 nas plataformas de negócios, em rodovias ela é 36% do market share, líder no Brasil, em mobilidade urbana 70%, ela é líder aqui absoluta, né? O 7º maior operador de trilhos privados do mundo, inclusive em aeroportos, ela é aqui a 3ª player. Podemos ver que o EBITDA ajustado da empresa cresce 6,6% no ano a ano, no trimestre também trouxe um crescimento, o lucro salta 25,7%. E a dívida aumentou, mas aumentou pouco, né? Porque embora ela tenha se alavancado, o EBITDA cresceu bastante, compensando um pouco aqui sua alavancagem. Porque embora ela tenha se alavancado mais, o crescimento do EBITDA compensou um pouco ali, né? O CAPEX continua pesadíssimo em 2024, foi pesado aqui os investimentos. Podemos ver que a receita da empresa trouxe um KGR muito forte de 10% e o EBITDA também um ótimo crescimento de 9,5% nos vários anos aqui, né? Essa foi a taxa de crescimento. Enquanto os dividendos a gente pode ver que reduziu de períodos anteriores, né, pelo processo de investimento que a empresa está passando, mas olha só, ele volta a crescer um pouco em 2024, a gente pode ver aqui os yields no momento 3,3%. Como é uma empresa listada na bolsa, a gente pode acompanhar as ações e também pode ver que no Investidor 10, por exemplo, que ela caiu 18% nos últimos 12 meses, mesmo trazendo crescimento ali nos resultados. O dividendo aqui nós já vimos, o PVP de 1,70, os dividendos realmente voltaram a aumentar em 2024. E falando agora da Alpargatas, que é uma empresa que teve sérios problemas recentes, né, mas começa a mostrar sinais de melhoria, receita crescendo, lucro bruto também, o lucro bruto ajustado pela baixa do estoque aqui, os write-offs, né, porque na minha visão isso aqui, ela tem um pouco de erro dela, expandiu demais os modelos ali de produtos, mas enfim, ela teve de fazer baixa de parte do estoque ali, e aí, fazendo esse ajuste, a gente vê que está crescendo ainda mais, né? A baixa do estoque traz uma perda ali, né? O EBITDA ajustado, então, cresce 64% e ajustado pela baixa do estoque, 64,7% aqui em relação ao ano passado. Então, começou a trazer um grande crescimento. E o lucro, que tinha dado um prejuízo gigantesco no ano passado, né? Volta a dar lucro de 107 milhões, né? Então, a empresa volta a ser lucrativa, mas ainda é um lucro em recuperação que deixa ela com PL bem alto ainda nesse momento, um PVP que está bem abaixo da média, né? É uma empresa que ainda está se recuperando. No ano atual ela já sobe quase 12%, só que se você pegar os últimos 5 anos, ela caiu 73%, depois de ter dado uma bela de uma disparada aqui, né? Se pegar esse topo, a queda vai ser maior, né? Vai ser aqui de 88,5%. Parece pouca diferença, mas é muita coisa, 73 para 88%. E nesse período bom dela, ela acabou fazendo aquisições e crescimento que não foram muito corretos. Que é a questão da expansão internacional, que talvez ela tenha ido com muita sede ao pote, não sei, mas ela está fazendo meio que um turnaround por lá. E a Roots, que foi uma aquisição errada, né? Que foi cara, depois deu prejuízo por muito tempo e vai se recuperando agora finalmente. A Copa Energia também atua com gás, no caso, principalmente com distribuição de gás, e o relatório dela não são tão bacanas, vai ficar complicado da gente explicar por aqui. Ela não é uma empresa listada na bolsa também, eu acabo explicando melhor ali no próprio resultado da Itaúsa. A Itaúsa mostra ali o que está acontecendo, né? Que tem sempre um certo atraso também nas informações. E para encerrar, vamos falar da Dexco, que é uma empresa que atua com painéis de madeira, piso de madeira, piso laminado, acabamentos, louças aqui, né? Então, um setor que está muito interligado a como vai a economia ali do Brasil, né? E também tem uma nova frente que é a celulose, para trazer uma certa diversificação, investimento que ela fez ali também, tá? Então, nós temos aqui que o Brasil em 2024 cresceu o PIB, inclusive serviços foi bem, só que nós temos a dinâmica, né, da Selic altíssima que atrapalha. Então são 2 pontos, a Selic alta e também o crescimento. O Brasil ainda deve crescer mais ali nos próximos anos, embora vai desacelerar. E a Selic, será que ela vai cair? É isso que nós temos que ficar atento aqui para ver se a empresa vai bem ou mal. Mesmo assim, a empresa passou já pelo grande período de investimento, né? Ali, ó, ela teve um grande período de CAPEX, e agora reduz, ó, 2025 deve ter o menor CAPEX desses últimos 5 anos, né? Isso aqui já traz um alívio, porque a alavancagem da empresa
subiu para 3,1, uma alavancagem um pouco pesada. Mas olha só, o EBITDA e o lucro recorrente da empresa, a receita recorrente cresceu 12%, o EBITDA recorrente cresceu 22%, só que o lucro líquido recorrente caiu, né, por conta também ali da questão do endividamento pesando, a Selic é altíssima, né? Mas é interessante ver que a empresa conseguiu se manter lucrativa e o EBITDA cresceu bastante aqui, né? 22%, a celulose ajudou bastante aqui no crescimento e tem as frentes mais antigas ali, né? Que depende muito da economia, conforme eu já disse, né? Então a gente vê aqui, ó, painéis de madeira, olha só, o volume foi caindo de venda, metais também, metais e louças, né, e revestimentos. Então tem essa queda porque depende muito da economia de fato, né? Inclusive metais, louças e revestimentos são a parte que está mais apertada aqui em termos de EBITDA, né? Mas melhorou já em relação a 2023, mas está longe daquele auge ali. Nós ainda não temos o quarto trimestre, mas nos 9 meses a gente vê que ela melhorou o resultado e mesmo assim a queda é de 35%, Selic alta, dinâmica apertada. Olha o PVP da empresa, 0,64. E se a gente volta um pouco mais atrás, 2021, olha só o que aconteceu com a cotação, despencou, né? Porque neste ponto, sim, os resultados também caíram. Aquele auge da empresa ali, ela é um pouco cíclica, né? Um pouco ainda estou sendo modesto, né? O yield dela também acaba ficando bem baixinho. Então a gente vê que esse lucro que disparou, a empresa também aproveitou para investir ali em celulose, o que eu achei bacana, diversificação, e essa queda toda do resultado, então é por conta da economia que desaquece ali nas vendas da empresa, mas também tem a Selic pressionando demais o resultado dela, porque na maioria das vezes o mercado faz o quê? Cotação segue lucro, né? Então o lucro disparou, cotação disparou, lucro caiu, cotação caiu também. Então o mercado não fica tendo muita paciência para ver que o EBITDA está crescendo e que o endividamento lá na frente vai melhorar. É uma empresa que é complicado a gente ter na nossa carteira aqui individualmente, eu não tenho, mas via Itaúsa eu acho que tá ok, é uma empresa que está na baixa e depois quando melhorar vai conseguir ajudar mais ali a Itaúsa. Agora que nós já falamos das empresas do grupo da Itaúsa, a gente pode falar do desconto holding, que a Itaúsa nos mostra com 24,4%, porém é interessante a gente calcular pelo valor de mercado de todas as participações e não conforme a Itaúsa faz, utilizando as ações mais líquidas dessas empresas. Eu não gosto, gosto de utilizar valor de mercado, a mesma métrica inclusive para todas as empresas. Então as que não estão na bolsa eu pego o próprio valor que a Itaúsa nos mostra de valor de mercado e as demais eu pego um valor mais atualizado ainda lá no Investidor 10, por exemplo. Então basta eu vir aqui, ó, a gente pega aqui, ó, valor de mercado do Itaú, da Itaúsa, né, do Dexco, da Alpagatas, da CCR. E cada empresa eu vou multiplicar pelo percentual que a Itaúsa detém desta empresa. E aí eu sei o quanto que ela tem de valor de mercado nessas empresas e aí a gente consegue calcular, baseado no valor da Itaúsa, o desconto dela. Então eu coloquei aqui os respectivos valores de mercado ajustado pelo percentual que a Itaúsa detém dessas empresas. E aí nós temos aqui o Itaú então representando 91% praticamente aqui de toda a Itaúsa, né? Porque algumas empresas inclusive estão na baixa aqui do grupo, outras ainda tem que atualizar com o resultado trimestral, a gente vai ver o novo valor de mercado em breve, né? Mas enfim, a gente soma tudo isso aqui, tira aqui os outros que a Itaúsa destaca ali como dívida e tudo mais, né? E aí nós temos o valor então ajustado da Itaúsa. Esse deveria ser o valor de mercado da Itaúsa. Só que o valor de mercado da Itaúsa no momento é este aqui, ou seja, 20,5% de desconto que a Itaúsa tem frente aqui às participações que ela detém. E aí você pode fazer por ação também, né? Pô, eu quero saber o desconto da Itaúsa 4. Como a gente está fazendo uma conta de padaria, simplesmente multiplico toda a base acionária da Itaúsa pelo valor do Itaúsa 4 e a mesma coisa eu faço para o Itaúsa 3. Aqui nós temos o número de ações, eu não vou ficar entrando no detalhe de separar o que é o N, o que é PN, eu vou pegar a base acionária inteira mesmo. É bem evidente que a Itaúsa 4 está bem mais descontada que a Itaúsa 3, né? Ela está com 9,30, o outro está 8,98. Então o desconto holding da Itaúsa 4 frente às suas participações é de 20,6%. Eu, nas minhas premissas, eu acho que o desconto holding justo da Itaúsa deveria ser 14%, talvez 15%. Então tudo que está acima disso, para mim já está bacana pra caramba. Lembrando que o desconto holding se dá pela ineficiência tributária e também pelo próprio custo ali da holding, né?
E tem o outro ponto que é cada um vai colocar um desconto diferente. Eu, por exemplo, não gosto muito da OPA 4, né? Mas de repente você que tá aí, você acha acionamento bacana, NTS e tal, você gosta de todas essas empresas, mas você não gosta da Dexco também. Então, na sua concepção, você pode aplicar um desconto hold maior aí. Então, se eu falo de 14 a 15 ali e acima disso é desconto que tá valendo mais a pena a Itaúsa, então você de repente pode colocar aí, sei lá, metade disso aqui, ou de repente arredonda para 1%, você põe aí, sei lá, não é, para mim não é 14 a 15, para mim é, sei lá, 15 a 16, né? Cada um vai tomar aí as suas próprias premissas. E eu só não acho bacana muito a OPA 4. E lembrando que essas empresas já estão ali descontadas, né? Já estão apanhando. Mas moral da história, se a gente for considerar um desconto hold de 14 ou de 15%, é como se boa parte dessas participações que a Itaúsa detém viessem absolutamente de graça, já que o desconto hold dela no momento está em 20,6%. Mas para finalizar, tem gente que é extremamente rigoroso com holds diante do risco, entre aspas, da holding fazer alguma besteira, mas se bem que também tem o risco positivo, né, dela fazer alguma coisa boa. Mas vamos supor aqui que, sei lá, em 2025, tô só dando exemplo, chega lá a Itaúsa e fala, vou dobrar minha posição na Alpa 4, e você puxa justamente a posição que eu não gosto. Então isso aqui é um risco da holding, né? Então você percebe que tem coisas que a gente consegue calcular e tem coisas que vai ser a opinião de cada qual o desconto holding justo da empresa, né? Na minha visão, 14% já está bacana acima disso, tá? Eu até costumo arredondar para 15% já e penso, então, o que está acima de 15%, para mim já está bastante bacana. E tem um ponto que pode vir a ser positivo. O fim do JCP eliminaria metade da ineficiência da empresa, né? Então, nós teríamos um desconto holding muito menor. Então, se hoje estamos em 20,6, o mercado já automaticamente entenderia como um desconto holding numérico está mudando. Então, nós temos que mudar esse desconto holding. Vai, sei lá, para 15%, vai depender do que o mercado vai fazer ali, né? Num próximo vídeo a gente pode falar mais do Itaú e da Itaúsa, questão de dividendos e tal, mas nesse vídeo eu gostei de focar nesta parte das diferenças entre uma pessoa resolver investir na Itaúsa e no Itaú. Primeira coisa, você tem que entender as empresas do grupo e depois você tem que entender o desconto holding. Eu ainda nem entrei numericamente ali nas continhas da ineficiência, mas eu não gostaria de ficar estendendo muito esse vídeo. Eu acho que aqui já deu para trazer uma clareza muito grande para quem tem dúvidas aqui entre Itaúsa e Itaú, né? E a escolha entre ações da mesma empresa, eu gosto de olhar 3 múltiplos, né? PL, PVP e principalmente o dividend yield, quando estamos falando da mesma empresa, tá? Então a gente vê aqui que está mais descontado o ITUB3. Então se você não opera com opções, é a decisão natural aqui, né? Agora, para quem opera com opções como eu, este 1% de yield aqui talvez não valha a pena a dor de cabeça, que é muito mais difícil operar opções com o ITUB3 pela liquidez complicada ali. Então, como eu consigo mais do que 1% de yield tranquilamente, assim, sem aperto nenhum no ano ali com o Itaú, então eu iria muito provavelmente o ITUB4 pela facilidade ali com opções. É um caso a se pensar aí se você opera com opções. Agora, Itaúsa, se você opera com opções ou não, a decisão está feita, né? Porque Itasa 4 está mais descontada que Itasa 3, ponto final, né? Mas pense, quando nós estamos falando de grandes empresas, a liquidez não é muito diferente para você, tá? Se você não opera com opções, tanto faz. Não fica com, não, que a ITUB3 tem menos liquidez. Pô, você não é, só se você fosse o Barça estaria preocupado com isso. Então, dá para ir de ITUB3 tranquilamente. Itasa 3 também. Agora, para operar com opções, vai ser extremamente complicado com o Itaúsa 3 e o ITUB 3 ali também vai ser mais complicado que o ITUB 4. Se você quiser aprender a operar com opções e ganhar dividendos adicionais com as suas ações, conheça meu curso de opções que está na descrição do vídeo, tá? Você vai aprender a ganhar dividendos adicionais tanto na alta quanto na baixa e também fazer proteções contra queda. Um ponto curioso é que no ano de 2025 o Itaú subiu 8,7%, enquanto o Banco do Brasil subiu 15%, uma boa recuperação daquela queda que ele vinha enfrentando, né? Enquanto a Itaúsa, ela subiu apenas 4%, ela ficou para trás aqui, inclusive no último ano ela está com uma queda de 11,5%, ficando abaixo de R$ 9,00, que é um preço que eu costumo comprar a Itaúsa. Não é recomendação, mas deixa aí nos comentários o que você acha da Itaúsa. Nesse cenário de preços, nessa dinâmica do grupo dela, você prefere Itaúsa ou Itaú? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!